Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. E cadê o pessoal? Tudo dormindo ainda? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. O pessoal que foi entrando, vai entrando. Deixa eu falar uma coisinha antes. Olha só, na semana passada, ai, feio também. Vamos com outro mesmo. Tentando deixar a tela bonitinha aqui. É esse mesmo, mas agora é minha, que eu mudei. Peraí. Semana passada eu deixei uma tarefa online para vocês, do capítulo 13. Que foi até a data do dia 29. Olha só 8 alunos das duas salas fizeram essa tarefa, do nono A, Diogo, Isabela, Otávio e Vitor. Do nono B, Vitória, Mariana, Vitória, Mariana, Bianca e Ana Luísa. Pessoal, ficar atento aí. É o último bimestre nosso. Só 4 alunos de cada sala. Muito pouco, hein? Muito pouco. É qual, Ana Paula, que você está falando? A tarefa online do capítulo 13 que eu deixei aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Aqui. Essa daqui, quer ver, Igor? Ai, gente, vocês estão me ouvindo bem? A minha internet não tá legal. Esses 3 últimos. Tá? Minha internet não tá legal, não. Quer ver, Igor?
Tinha deixado abertinho aqui já. Essa daqui, Igor, ó. Tá vendo? Tá em qual dia? Eu dei na segunda-feira da semana passada. Olha aqui no nosso roteiro, ó. Você tá enxergando o roteiro, não? Eu tô, já achei no finalzinho da segunda. Ó, tarefa online, capítulo 13. Você sabe que você come até dia 29/10, que era na quinta. Entendeu? Viu, galera? Entendi. Então vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Eu estava explicando aí para vocês o processo de formação de palavras, certo? Vou explicar, né? Vou continuar, aliás, por aqui. E eu vou explicar por aqui. Aí depois eu vou para o quadro também. É fácil, né? Já falei porque a gente aprendeu prefixo e sufixo. Então, olha só. O processo de formação de palavras, ele acontece primeiro por duas formas. Antes, gente, perdão, desculpa. Eu não fiz roteiro dessa semana, porque hoje nós vamos estar fazendo, né, o que eu planejei quinta passada, porque não deu tempo. Então, eu falei, eu nem vou fazer roteiro dessa semana, é um dia só, e a gente vai ver o que a gente, no caso, viria na quinta passada e não viu, tá? Então, essa aula é a aula de quinta passada. Aí, o roteiro que eu enviei já é de segunda, porque se Deus quiser, aí vai dar certinho, tá? Então, olha só, o processo de formação de palavras, ele acontece de duas formas. Ele acontece por derivação, quando uma palavra é derivada da outra. Isso vocês estão aprendendo desde lá do Fundamental 1. E por composição. Professor. Sim. Então, mandaram mensagem para mim perguntando se pode fazer o capítulo 13. Tarefa online? É. Tarefa online agora. Gente, tarefa online agora. Tentem acompanhar o roteiro, olha. Para a semana que vem eu já coloquei tarefa, mas é da atividade suplementar. Tá? É que ninguém leu o roteiro, Ana Paula. Todo Oi? mundo vê a foto. É que ninguém leu o roteiro, a gente espera falar na aula. Mas então tô fazendo roteiro de bobeira. Eu já tinha falado um tempo atrás que eu achava desnecessário. Eu não leio esse roteiro, porque já dá na aula. Ai, gente. Nossa. Gente. Uai, gente, eu faço achando que vocês estão lendo, porque, olha, por exemplo, Eu acho que os que fizeram, os que leram o roteiro, porque a maior parte eu acho que não lê. porque olha só, para semana que vem, se não der tempo, isso aqui eu vou falar em aula, que nós vamos fazer em aula, se não der tempo, vocês vão terminar. Mas olha o que tem que é certo para semana que vem, por exemplo, a atividade suplementar do capítulo 14, que nós vamos começar, nós já vamos estar lá no capítulo 15, né, se Deus quiser, e aí vai ter a atividade suplementar do capítulo 14, é a primeira da apostila de atividade suplementar, né, lógico, da apostila 4, tá? Então, que eu faço isso para tentar adiantar, cadê? Perdi. Para tentar adiantar até a vida nossa, para não ficar falando tudo em aula. Mas eu vou tentar, pelo menos, falar agora, então, ai. Gente. Obrigado, Ana Paula. Menos com o roteiro. Porque, ó, a única coisa que, para quem falou aí, não sei se é o André ou se é o João, a única coisa, Fui eu, gente, professor. que eu não dou. Hã? Fui eu, João. Esse é o João. A única coisa, pessoal, que eu não, digamos que eu não dei outra chance, é a atividade, é a tarefa online. Porque o restante, daqui a pouco eu crio lá um link de atividade atrasada. Daqui a pouco eu peço lá para mandar. Claro que não tem o mesmo valor,
Mas, aí, então, por isso que a atividade, por isso que a tarefa online, eu coloquei aquela data, eu coloquei. Fez, tá? Então, vamos lá. Então, o processo de derivação é quando as palavras são derivadas, né? Quando uma palavra, ela vem da outra. Vamos pensar assim, igual vocês aprenderam lá no grupo, né? Folha, folhinha, folhagem. Jardim, jardineiro, jardinagem. Pedra, pedrinha, pedregulho, pedreira. Isso são palavras derivadas. Apedrejar, coragem, encorajar, derivou. Por quê? Porque teve um radical só. As palavras, elas são compostas quando elas são formadas através de dois radicais. Quando se juntam, lá no grupo a gente até aprende assim, isso não é de fato correto, mas dessa forma eu sei que vocês guardam. É quando nós temos aí duas palavrinhas, né? Ou através do hífen, ou juntas mesmo, né? Ou juntas mesmo, mas onde eu tenho ali a mistura de duas palavrinhas. Isso é um processo de composição. Quando as palavras elas são então compostas. E aí nós temos outros processos de formação que a gente aprende ao longo da vida. É, por exemplo, o neologismo, que vocês aprendem aí, já aprenderam, né? Palavra inventada a partir de uma palavra já existente na língua. É o estrangeirismo, que são línguas de são palavras de outras línguas que nós usamos dentro da língua portuguesa. Aí nós temos também, por exemplo, as onomatopeias, que são outros processos. O que é onomatopeia? É uma palavra? Não é um substantivo, não é um adjetivo. Uma onomatopeia é o quê? É uma palavra, mas é uma palavra que imita um som. Aí nós criamos esse nome, né? Onomatopeia, para aquela palavrinha que imita um som, né? O tic-tac do relógio, o toque-toque da porta. Aí nós temos também nós falamos hibridismo. Quando nós usamos aí, a gente aprendeu lá atrás, radicais gregos e latinos. É quando o hibridismo é quando nós juntamos aí radicais, né, de diferentes línguas. Por exemplo, o nome da cidade? Florianópolis. Florianópolis, nós temos dois radicais dentro de Florianópolis, né? Nós temos o radical flor, que é da língua portuguesa, e nós temos o radical polis, que é do grego. Então, isso é um outro processo que nós chamamos de hibridismo. Por quê? Porque a palavra é híbrida, ela tem dois radicais. Isso acontece também com altímetro, tá? O altímetro, por exemplo, né? Ele tem um radical grego, que é o alt, e ele tem o radical metro, que é do latim. Mas daí é difícil? Não, sociologia. Vocês vivem aprendendo sociologia. Sociologia, sócio vem do quê? Vocês sabem? Social? Vocês sabem se é um radical grego, se é um radical latino? Vem de social. Mas vocês sabem que sócio, por exemplo, é assim, ó, sócio mais logia, igual filosofia, né? Filosofia. Então, igual filosofia. Então, sociologia. Por exemplo, biologia, ó, é bio mais logia. Mesma coisa, sociologia, sócio mais logia. Sócio é um radical grego. De social. Logia, que significa estudo, né? É um radical latino. Então, isso é um processo chamado hibridismo. É quando nós juntamos aí dois radicais. O burocracia, a gente estuda bastante. O buro é um radical francês. E o cracia, aí, é do latim. A maioria, né, dos radicais são latinos, porque a nossa língua veio do latim.
Então, nós temos um outro processo, nós vamos passo a passo. Nós temos um outro processo chamado também processo de redução. É quando reduzimos mesmo, e isso nós usamos muito na língua portuguesa. E isso acontece com verbos. Por exemplo, o verbo é combater, mas reduzindo ele, nós usamos qual palavra? Reduzindo, diminuindo. Combate? Combate, muito bem. O verbo é cantar. Reduzindo ele, nós usamos qual palavra? Canta, né? O verbo é... Peraí, então vamos... Por exemplo, olha aqui, vamos sem verbo. Fotografia, a gente reduz ela, usa o quê? Foto? Foto, isso mesmo. Motocicleta, a gente reduz ela e usa o quê? Moto. Moto. Otorrinolaringologista, nós reduzimos, nós nunca falamos desse tamanho e usamos o quê? Otorrino? Otorrino. Pessoal, até falei errado para vocês. O cantar, no caso, o combate, o cantar, canta. O combater, o combate, não entra no processo de redução, não. Entra no processo de regressão. É uma palavra derivada, tá? Os verbos. Falei errado mesmo. Redução, olha, vocês verem como essa parte aí é um pouco complicadinha, porque nós temos, processo de regressão e processo de redução. Uma palavra, ela é regressiva se ela é derivada. É aí que acontece com os verbos, todos os verbos. Agora, no caso de moto, que a gente usa, né? No caso de TV, do TV, sim, TV. É raro, porque a gente só usa o TV, né? O T e o V. Agora, quando nós usamos TV, é um processo de redução e não de regressão. E na maioria dos verbos, quando nós vamos diminuindo ele, porque, por exemplo, primeiro não veio o combate, primeiro veio o combater, porque é um verbo. E nós, do verbo combater, nós usamos combate. Por quê? Porque ele combater. Do verbo dançar, primeiro veio o verbo dançar, depois que veio ele dança. Primeiro veio o verbo responder, depois veio ele responder. Isso não é redução, não, isso é regressão. É quando uma palavra ela é derivada, mas essa derivação dela a diminui. Agora, a redução é sim no sentido de reduzir a palavra. Por quê? Para facilitar a nossa língua. Para facilitar, nós usamos para facilitar o nosso diálogo. Ninguém vai chegar lá na loja e vai falar assim, eu quero comprar uma motocicleta. A gente vai chegar lá e falar, eu quero comprar uma moto, né? Ninguém vai chegar lá e falar assim, eu vim fazer um álbum de fotografias. Vai falar, a gente fala, mas a gente opta por, eu vim fazer um álbum de fotos. E assim sucessivamente. Quer ver o que mais? Vocês que têm um vocabulário jovem aí, vocês usam muito o processo de redução. Vocês reduzem aí muita coisa, né, na língua. Agora não vem mais palavras. Nós temos também o processo de, olha o nome, que é difícil, siglonimização. Siglonimização. O nome é difícil, mas o que é siglonimização? É sigla.
Aí, quando nós usamos, ó, TEVE, nós estamos usando o processo de redução. Quando nós usamos o T e o V só, é uma siglonimização, é uma sigla. Quando nós usamos muito siglas para nomear universidades, órgãos, enfim, por exemplo, Univas é uma siglonimização. ONU é uma siglonimização. CPF, né? Cadastro de Pessoas Físicas, é uma siglonimização. O que é siglonimização? Sigla. RG é uma sigla. O próprio, pessoal, coronavírus. O coronavírus, né, é uma siglonimização, é uma sigla. Aí tem lá, né, o que significa certinho. E assim sucessivamente. Então, vou passar um slide para vocês agora. Quer ver? Aí a gente vai entender de forma mais sucinta. Quer ver? Deu aí o slide? Tá dando problema? Deu. Então, vamos lá, ó. Então, o que eu tenho que entender primeiro? Que a palavra que veio primeiro, né, é a primitiva, e tem também palavras derivadas que veio daquela que nasceu primeiro, e nós temos palavras compostas, quando nós unimos aí dois radicais. Então, olha só, mexer. Mexer veio primeiro, depois veio o imexível. Aí nós temos aqui o planalto. Gente, o planalto, como que essa palavra é formada? Plano mais alto. Plano mais alto. Então, vendo só, é um processo de derivação ou de composição? Minha composição, Composição. porque junta duas palavras. Muito bem. Aí, por isso que não é correto a gente guardar assim, mas dessa forma vocês aprendem. É a junção de duas palavrinhas. O correto é a gente falar assim, ó, é a junção de dois radicais. Mas dessa forma vocês entendem que tem ali dentro o plano e vocês entendem que tem ali dentro o alto, e aí vai ter nome também, né? Então, olha só, o mexer veio do latim, não veio de outra palavra. O imexível veio do mexer. O que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei aqui um i, que é um... Uma negação? O i na frente aí. O i na frente aí. É um prefixo de negação. Isso, prefixo. E eu coloquei também... Qual que é o radical dela? Mexe. Isso, até o x. E aí eu coloquei também nela um... Nível. Um sufixo. Isso mesmo. Então, ela é derivada. Ela só tem um radical. E aí, o planalto que vocês já falaram. Então, olha só. A palavra que não se formou de outra é a primitiva. Isso daí vocês estão aprendendo, estou careca de saber. Aquela que formou daquela que tem aquele radical é a derivada. E a palavra composta ela é formada por duas ou mais palavras ou radicais. O correto é guardarmos radicais. Aí, pessoal, claro que nada é tão simples assim, nós temos nomes. Então, no processo de formação de palavras, nós temos, dentro das derivadas, dentro do processo de derivação, nós temos derivação prefixal, sufixal, derivação parasintética. Essas duas, elas são meio que parecidas. Nós temos o processo de derivação imprópria, o processo de regressão e o... repeti aqui, ó. Prefixal e sufixal. Eu repeti, tá? Mas não tem problema. Não. Eu não repeti, não. É que saiu errado aqui, quer ver? É que juntou, quer ver? Ó, era para ser assim, quer ver? Peraí, deixa eu arrumar. Aqui, ó. Aí. Então, aquela palavrinha, então, que eu coloco...
Aquela palavrinha, então, que eu coloco nela um prefixo, ela vai ser derivação prefixal. Um prefixo, quando eu coloco ali um pedacinho antes do radical. Quando eu coloco um pedacinho depois do radical, ela vai ser formada por derivação sufixal. Quando eu coloco nela um prefixo e um sufixo, ela vai ser parasintética. Porém, eu coloco nela um prefixo e um sufixo, desde que, para ela ser parasintética, se eu tirar dos afixos, no caso, né, eu não vou ter a formação de uma nova palavra. Então, por exemplo, eu coloco na parasintética, vocês vão ver o exemplo. Um prefixo e um sufixo. Se eu tiro o prefixo, o que sobrou não forma uma palavra. Se eu tiro o sufixo, o que sobrou não forma uma palavra. Aí é parasintética. Por quê? Porque se eu coloco um prefixo e um sufixo, e se eu tiro um deles, eu tenho uma nova palavra, é derivação prefixal e sufixal, tudo junto. Então, essas duas são um pouco parecidas, mas no exemplo vocês vão ver. A derivação imprópria, olha como que é facinho. É quando nós usamos uma palavra na língua portuguesa, quando nós usamos ela, que ali, por exemplo, nós pegamos um substantivo e nós usamos o substantivo como adjetivo. Ou quando nós pegamos um pronome e usamos ele como substantivo. Isso é derivação imprópria. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, ó. O menino sonhou com um monstro. Esse monstro é o quê? Classe gramatical. Substantivo. Substantivo? Muito bem. Agora, olha só. O menino fez uma prova monstro. Adjetivo. Adjetivo? E monstro, na língua portuguesa, se eu for procurar lá no dicionário, vai estar classificado como o quê? Substantivo ou adjetivo? Acho que substantivo. Substantivo. Aí nós usamos, vocês usam mais, ou o menino monstro, ou não sei o que lá, show foi monstro, enfim. Isso é a derivação imprópria. É quando nós usamos uma palavra na língua portuguesa que é de uma classe gramatical em outra. A gente faz muito isso com pronome. Ah, ele tem um quê ali de chato. Ele tem um quê. Quando eu usei o artigo na frente desse quê, eu já estou substantivando esse quê, que pode ser pronome interrogativo, pronome relativo, tá? Isso é derivação imprópria. É quando quando a palavra ela muda o sentido ou a classe gramatical dela, né? Por exemplo, olha aqui, li sobre Judas. Judas aí é o quê? Li sobre Judas. Judas Personagem. é pessoa, né? Que é da Bíblia, né? O discípulo lá da Bíblia, né? Substantivo, então. E nós usamos muito no dia a dia para falar que uma pessoa é traidor ou traidora, nós usamos muito, usamos muito a expressão assim, ó, ele foi um Judas. Quando eu falo que ele foi, né, um Judas, eu estou querendo dizer que ele foi o quê? Traidor. Um traidor. Então, eu não estou usando a classe gramatical não mudou, professora, mas o significado mudou, não mudou? Judas não é mais uma pessoa quando eu falo que ele foi um Judas, e sim um traidor. Então, isso é derivação imprópria. A regressiva foi a que nós falamos, é quando nós reduzimos a palavra, quando a palavra ela é formada a partir de uma redução. O que é redução? Diminuição. Isso acontece com verbos, tá? Na língua portuguesa vai acontecer com verbos. Por quê? Porque os verbos que para a gente flexioná-los, né, corretamente, eles saem do infinitivo ali e vão reduzir, né, vão diminuir.
e a prefixal e sufixal nós falamos. Então, olha só, gente. A derivação prefixal. Ó, prefixo mais palavra primitiva. Então, olha só, desfazer. Eu tenho aqui o radical faz, do verbo fazer, e eu tenho um prefixo. Derivação prefixal. Semicírculo. Professor, aqui tem duas palavras. Não tem. Vocês viram lá no capítulo 13, os radicais gregos e latinos. Podem procurar que o semi vai estar lá. O semi sozinho não significa nada. Então, eu coloquei um prefixo, tá? Então, é derivação prefixal. Entenderam isso? Não tem outra forma, entendeu? Sim. Não é fácil, gente. Olha a sufixal. O que é derivação sufixal? Quando eu coloco um sufixo. Arvore, mais o edo, arvoredo. Todo mundo vai entender que arvoredo vem de árvore, né? Então, nós temos aqui o radical árvor ali, né? Então, tem o sufixo, a derivação sufixal. Do verbo lavar, eu tenho lavável. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, eu tenho lavei também, né? Enfim, lavo. Então, eu tenho aqui o radical lave. Então, eu tenho um sufixo, derivação sufixal. Da ponta, eu tenho o ponteiro, eu tenho o ponteirinho, eu tenho ponteirão. Eu tenho aqui, ó, sufixo. Então, derivação sufixal. Agora, olha a parasintética. Parasintética, eu tenho que prestar atenção da prefixal e sufixal. Juntam-se um prefixo e um sufixo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a uma palavra ou a um radical. Porém, se um dos afixos forem retirados, a palavra não fará sentido. Professor, então a diferença de parasintética para prefixal e sufixal é ter ou não sentido? Sim. Se não faz sentido quando eu tiro um dos meus afixos, é porque é parasintética. Se faz sentido, é prefixal e sufixal. Por exemplo, ó, esfriar. Esfriar, todo mundo sabe que vem de frio, né? Então, eu tenho o es e eu tenho o ar. Se eu tirar esse es, existe a palavra friar? Não. Não. Se eu tirar o ar aqui, ó, lembrando que o radical é frio, frio radical, né? Eu tenho a palavra esfrie. Não. 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 Então, é derivação parasintética, porque um dos dois, quando são tirados, não faz sentido. Olha aqui o emudecer. Emudecer, né, de ficar, né, mudo, vem de mudo. O radical de mudo é mude. Então, eu tenho aqui, ó, um prefixo e eu tenho aqui um sufixo ser, ser, né? Se eu tirar o prefixo, eu tenho mudecer? Não. Não. Se eu tirar o ser, eu tenho, não tem nem como falar, emude ou emude? Não. Não. Então, é parasintética. Ah, professora, mas aí se eu tirar um dos dois e fizer sentido, é sufixal e prefixal. É, olha aqui, gente. Deslealdade. Estão vendo? Eu tenho o prefixo des e eu tenho o sufixo dade. Olha aqui. Se eu tiro o des, eu tenho lealdade. Se eu tiro o dade, eu tenho desleal. Existe desleal na língua portuguesa? Sim. Existe lealdade na língua portuguesa? Sim. Então, é prefixal e sufixal. Se não faz sentido, parasintética ou parassíntese. É correto falar assim também. Se faz sentido, é prefixal e sufixal. Olha o infelizmente, que eu já dei como exemplo para vocês, eu acho, em outras explicações. Eu tenho o prefixo in, ó,
eu tenho o prefixo in, eu tenho o radical, né? Feliz aqui, que nenhuma outra palavra vai formar com me. Não, feliz, né? Perdão, tem sim, felicidade, né? Então, eu tenho o radical feli, da palavra feliz, e eu tenho o sufixo mente. Quais palavras estão aí dentro? Se eu tirar um dos afixos. Infeliz, felizmente, Infeliz e felizmente. Então, é prefixal e sufixal. Por quê? Porque se eu tirar um dos afixos, sobra uma palavra todinha. Isso é prefixal e sufixal. Agora, olha a imprópria. É quando nós usamos, então, né, uma palavra que tem um significado e nós usamos ela dentro de um contexto onde ela passa a ter um significado diferente. Ou quando nós usamos uma palavra de uma classe gramatical, nós usamos ela, tornamos ela de outra classe gramatical. Ela é de uma classe gramatical e nós passamos ela para outra. Nós fazemos muito isso com verbos, gente. Também. Então, olha só, quando mudamos uma palavra de uma classe gramatical para outra sem alterar sua forma, ou significado também, né? Olha o brilhante. Brilhante é um adjetivo, aquilo que é reluzente, né? Que brilha. Ela ganhou um brilhante de presente. Brilhante aqui é um substantivo, tá claro. É o nome desse presente. Ela ganhou um brilhante de presente. Se tem artigo, olha aqui, ó. Brilhante aqui é substantivo, porque tem um artigo. Porém, brilhante é aquilo que brilha, então é adjetivo. Tive uma ideia brilhante. Agora é adjetivo, não é? sim, Sim. Ela ganhou um presente brilhante. Presente legal, bom, que brilha. Aí eu mudei a classe gramatical. Isso é derivação imprópria. Aí, vocês entenderam a derivação imprópria? sim, É porque não tem, gente. Por exemplo, a gente usa assim, ó, viver, por exemplo. Ó. O viver não é verbo? É. É. Olha aqui, ele adora viver. Usei como verbo, dentro de uma locução verbal, né? Verbo auxiliar mais principal, adora viver. Agora, se eu falo assim, ó, o meu viver é maravilhoso. Eu estou usando o viver no sentido de vida, não estou? Que a minha vida é maravilhosa. Eu substantivei o viver, tá vendo? Então, vamos lá. Aí a regressiva dá origem a substantivos e indicadores de ação pelo acréscimo das vogais a, e, ou o ao radical dos verbos. Esqueçam dessa definição, esqueçam dessa definição que está difícil. Derivação regressiva é quando uma palavra, ao invés dela desenvolver aí, né, ela vai regredir, e ao invés dela progredir, ela vai regredir. O que é regredir? Não é voltar atrás? Vamos pensar assim, ó, regredir é voltar atrás, então é diminuir. É quando eu tenho de vender, venda, e primeiro veio, vender é verbo, isso acontece com os verbos. É quando eu tenho de empatar o empate, de desempatar o desempate, de inventar, eu tenho, ó, invento, eu tenho invento sendo substantivo, é por isso que tem essa definição, tá? Né, ele fez um novo invento, e o invento de verbo, eu invento, ele inventa, tá? É por isso que tem essa definição. Mas se a gente guardar que isso acontece com os verbos e ele está diminuindo, a gente não vai, né, esquecer de responder o responde, de perguntar o pergunta, ou o pergunto, e assim sucessivamente. Isso acontece, então, com o verbo. Até alguns livros, alguns gramáticos, chamam essa derivação regressiva de deverbal também. Mas eu acho que o deverbal fica muito difícil. Então, na apostila de vocês aí está regressivo.